poder de decisão por parte do compliance. Okay? O que existe, isso sim, é uma gestão que se torna mais democrática por meio do compliance, porque ele traz uma série de informações e ele informa riscos. Ok? Muito importante. Vou dar um exemplo simples, estava conversando agora. Doutora Agaí? Estou quase... Da próxima vez eu não esqueço mais. Perdão. Então vamos lá. Imaginem vocês que eu tenho um colega que no plantão ele tem lá uma escala e ele chama alguém para fazer o trabalho no lugar dele para que ele possa exercer a função, o trabalho dele, em outro local que eventualmente vai pagar mais. Ok? Tudo bem. O que eu posso dizer a vocês? Eu posso proibir? Eu posso dizer, olha, isso aqui não vai acontecer nunca? O compliance, o papel do compliance é esse? Não. Óbvio que não. Seria dizer que a gente tem muito poder para fazer isso. Não posso. O que eu posso fazer é dizer o seguinte: isso não acontece só aqui. Isso eu posso dizer. E posso dizer a vocês: pesquisem a operação onipresença. Não só aqui, como em outros estados do Brasil, já houve condenações criminais exatamente por essa conduta. Então, se vocês tiverem noção exata do que significa para o cooperado, do que pode significar para a cooperativa, e ainda assim quiserem correr o risco, se todos tiverem consciência exata, porque vejam, não é muito difícil perceber que está errado. Não é muito difícil. Eu não preciso entrar em normas para falar disso. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês só, isso é que é essencial, é que isso gera uma série de consequências com riscos para o cooperado e com riscos para a cooperativa. Cabe ao compliance, em relação a isso, definir? Não. Quem que vai definir as questões de compliance? Gente, são vocês. Qual é o órgão maior da cooperativa? Muito bem, a Assembleia. Não é o compliance que define nada. Agora, o compliance vai sim, o tempo inteiro, tentar trazer para vocês questões de uma forma, com tecnologias distintas daquilo que normalmente a gente conhece, para sensibilizá-los, para mostrar o que acontece. Ok? Então vamos entrar num assunto que eu sei que é de interesse e que nós ouvimos aí falar, já houve grupo de WhatsApp, que é importante deixar bem claro com vocês. Que é o seguinte: compliance não decide nada, compliance não traz modificação em relação àquilo que a cooperativa faz. Quem traz a modificação são vocês. Agora, o compliance não pode deixar um tema que existe sem estudar circunstâncias, mostrar riscos e trazer isso para vocês. Vejam só, esse que é o ponto importante. Quando você tem alguém que é funcionário público e exerce exatamente a mesma função em qualquer estabelecimento, não mais pelo vínculo público, mas sim pelo vínculo privado, existem alguns riscos de confusão do nível de responsabilidades. Ok? Risco de confusão do nível de responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando você presta o serviço para uma cooperativa, e é isso que na maior parte dos processos administrativos existe, não tem previsão legal quanto a isso, claro, porque existe, são processos administrativos pelos tribunais de contas estaduais, e não é só na área médica, ok? Em várias outras áreas, inclusive na área jurídica. O que existe é o seguinte: você está próximo da instituição, você está próximo das pessoas que muitas vezes vão definir o futuro da licitação, você está próximo das pessoas, você trabalha com elas, e no final das contas você acaba influenciando esses resultados. E é por conta disso que existem recomendações dos tribunais de contas e do Ministério Público, no sentido de que você não tenha as pessoas, vejam, não é proibido eu ter um cooperado que é funcionário público. Isso não é proibido. Especialmente, e mais, mesmo que eu dissesse,
olha, eu tenho um cooperado que é funcionário público e esse cooperado está atuando no âmbito público exatamente no mesmo local. Você tem que analisar com muita circunstância, com muita atenção de que forma está sendo feita a escala, está sendo feita essa atuação para dizer que existe algum risco. Ok? Depende tudo do nível de organização, de clareza, de que forma isso está acontecendo. Então, para dizer que tem algum risco, você tem que analisar o caso concreto. Agora, o ponto mais importante em relação a isso para vocês, dessa circunstância toda, é que existe sim uma predisposição, tanto do Ministério Público quanto dos tribunais de contas, esse é o ponto que vocês têm que entender que existe, no sentido de, especialmente no mesmo órgão, achar que isso não deveria acontecer. Agora vejam vocês, que é uma coisa que é muito importante, só um minutinho, só para... Vejam vocês, a postura da cooperativa em relação a isso não tem que ser, e não será, por tudo que vem sendo discutido com a diretoria, não tem que ser e não será uma postura de simplesmente ouvir ou obedecer, porque não existe norma específica claríssima com relação a isso. O que existe é uma interpretação de pessoas que não entendem a realidade de vocês. Vocês querem ver? Olha só, eu quero que vocês entendam bem isso. Vejam só. Vocês vão conversar com um membro do Ministério Público, ok? Ou mesmo do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Vocês sabem o que eles pensam que é a carreira de vocês? Eles acham que a função médica de vocês é essencial. Parabéns, claro que ela é essencial. Logo, se ela é uma função essencial, vocês deveriam ter uma carreira integralmente pública. É isso que eles acham. A nossa formação de sociedade no Brasil, a sociedade veio do Estado. Não funciona como nos países em que, na verdade, o desenvolvimento veio da própria sociedade. Então, é impressionante como, especialmente o agente público, que tem o poder, que está ligado com a lógica do poder político e a legitimidade para buscar a tutela do interesse público, vai dizer que determinadas carreiras são carreiras de Estado. E eles vão achar que a carreira de vocês é uma carreira de Estado. Pô, que bom, talvez se ele tivesse, sei lá, na Nova Zelândia. O que eu quero mostrar a vocês é que existe sim, especialmente no Ministério Público, nos tribunais de contas e vários órgãos, pessoas que podem trazer prejuízo à cooperativa e que pensam desse jeito. Então a primeira coisa que essas pessoas precisam é entender muito melhor, primeiro, quem são os anestesistas como especialidade. Segundo, a essência das cooperativas, porque as cooperativas de anestesia são, em boa parte do país, um símbolo de coisas que aconteceram no passado e elas ficaram muito maculadas por isso. Quando na verdade o que vocês são hoje não é necessariamente aquilo que vocês foram no passado. Mas o mais importante, que eles não vão conseguir cumprir o interesse público, que é supostamente o grande dever deles, sem diálogo profundo com a cooperativa. Agora, vocês também não podem, numa circunstância dessa, não entender, a cabeça deles, que é isso que eu estou querendo demonstrar a vocês. 2, eles estão no raciocínio de compliance. Eles estão pensando, não, como é que a gente faz para evitar o risco? Eles não estão fazendo uma interpretação literal. Eles estão fazendo uma interpretação de risco. Como é que a gente faz para que isso não aconteça? Vamos evitar, vamos organizar as coisas de alguma... Vamos dar uma recomendação nesse sentido. E 3, e isso que é o mais importante, se vocês forem olhar, esse problema não é só de vocês, ele acontece no país inteiro. Acontece no país todo. O que significa que, se acontece no país inteiro, ele tem uma solução simples? Não. Você não resolve problemas complexos com soluções simples. Depende do que então? Diálogo, exatamente. Depende de compreensão mútua. Okay? Bom senso. Então, o que é muito importante? Vocês terem iniciativas, e aí eu estou falando agora, é só a opinião de alguém que está estudando a circunstância, independentemente, quem vai definir o que vai fazer é a cooperativa. Como vai lidar com isso é a cooperativa. Ok? Agora, o compliance tem o dever de trazer documentalmente essa questão para vocês discutirem com consciência
ok? Com clareza. Então qualquer ideia de o compliance agora vai fazer com que a gente não possa atuar no local onde eu sou concursado. Não. O compliance vai fazer? Não. O que o compliance vai fazer é exatamente o contrário. Ele vai fazer com que você entenda a cabeça dos órgãos que estão criando essa situação. Esse problema existe independentemente do compliance. Ok? Existe. E seria muito pior que vocês não tivessem consciência para poder conversar com os órgãos. Agora, o mais importante, ele existe no país inteiro. E existem sim lugares em que isso está gerando embates ruins para as cooperativas, porque tem cooperativa que simplesmente não quer se colocar para conversar, não quer se colocar para entender, para fazer um termo de ajuste, ou fazer. A cooperativa, em alguns lugares, infelizmente, estão tendo posturas absurdas e já estão sofrendo consequências negativas em decorrência disso.